Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem é de dia, para quem é de tarde, para quem é de noite. Gente, eu sou Luísa Papaléu, sou diretora de cursos e eventos do Centro Cultural Esotérico, e lembrando que dia 3, semana que vem, 3 de fevereiro, inicia mais um curso de Tarô de Marcele, mais um curso de numerologia. Março também vai ter várias novidades, runas, baralho cigano. Enfim, entra no site do Centro Cultural Esotérico, veja lá quais são os nossos cursos, oficinas e etc. Mas hoje nós estamos aqui para gravar o nosso podcast, que é A Hora do Tarô, e que nós estamos já no quarto episódio da terceira temporada. E hoje vai ser um prazer enorme, porque eu estou com uma pessoa aqui extremamente especial, que eu aprendi a admirar. Sabe quando você aprende a admirar uma pessoa? Na fala, na postura, na forma de se colocar, no aprendizado, no conhecimento. Então, a gente vai aprendendo com as pessoas e a gente aprende a gostar das pessoas. Então, é um prazer enorme. Eu estou com a Cici Lima. A Cici Lima, nós temos algumas coisas em comum, né, Cici? Várias. Temos coisas em comum. Nós somos enfermeiras de formação, hoje eu já estou aposentada. Cici ainda continua aí bravamente na enfermagem, né? Que é uma profissão que eu tenho grande orgulho e fico muito feliz por ver enfermeiras atuantes como ela, né? E somos tarólogas e amamos o tarô, não é isso? Uma grande paixão, né? Boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo. Prazer imenso estar aqui nesse espaço, nessa casa maravilhosa, nessa escola incrível. E é isso, essa conexão, esse amor pelo tarô, pela nossa arte. E cada vez que a gente conversa, que a gente partilha, é uma forma da gente não deixar morrer e que mais pessoas tenham acesso, né, a essa informação. Então, gratidão. Eu que agradeço você estar aqui. Então, gente, nós temos tantas essas coisas em comum, como também pensamentos, formas de ver a vida, enfim. Eu acho que são coisas muito interessantes quando a gente tem realmente vê uma pessoa e a gente fala, nossa, eu acho que eu tenho muita coisa em comum com essa pessoa e com a Cici. Foi assim que aconteceu. É um presente enorme ter você aqui hoje. E eu sei que você não só trabalha como taróloga, né? Queria até que você falasse se você atende ou não, né? Que eu sei que você também está na sua atividade como enfermeira, então você tem os seus horários, os seus plantões e tudo mais, mas também eu gostaria de saber sobre essa especialidade que você fez, né, essa pós-graduação, já que você é enfermeira de formação, você fez uma pós-graduação em práticas integrativas, eu queria que você falasse com isso. Inclusive, gente, só antes de você falar, eu quero mostrar uma caixa aqui de presente que eu ganhei, vários cheiros, sabonetes de limpeza, velas, geleias, enfim, muito obrigada, agradeço o seu Imagina. presente, viu? E assim, que delícia, né? Vou aproveitar tudo, literalmente, e também queria que você falasse sobre a questão do letramento racial, mapa dos mistérios de destino. Nossa, tem tanta coisa aqui para você falar. Vamos lá. Bom, a enfermagem eu falo que foi um encanto na minha vida, primeiramente do que o tarô. Né? Então, assim, eu sempre quis, na verdade, fazer parto. Então, eu entrei na enfermagem para ser parteira. Acabou que eu fiz 5 especializações e não fiz obstetrícia. Porque eu me identifiquei com outra coisa. Então, eu me identifiquei com a saúde pública, eu me identifiquei com essa parte holística, né? Então, eu sempre olhei o ser humano como biopsico-sócio-espiritual. E aí veio essa especialização de práticas integrativas que super se afiniza comigo. Então, eu estava já nessa questão de tarô, nessa questão de aromaterapia, florais era algo que eu sempre gostei. E aí, quando eu achei a especialização, falei, caramba, que legal, porque o RAL do SUS aumentou a partir de 2018, né? Uhum. Em questão das práticas integrativas. Então, eu falei, é o momento de eu realmente contribuir com a comunidade. Então, eu consigo aplicar e trazer mais a comunidade, porque às vezes a gente só foca realmente numa terapêutica medicamentosa e a gente não consegue ambientar o indivíduo em outras questões. E às vezes o que ele precisa é muito mais do que só a terapia medicamentosa. Então, é uma forma também de integrá-lo nesse cuidado. Então, me apaixonei, por isso que eu acabei indo para esse lado. Que maravilha, mas assim, a aromaterapia era algo que você já tinha feito junto com o tarô, na verdade. Aí depois você Isso. foi buscar essa especialidade. Isso, eu já era aromaterapeuta, eu sempre me encantei por aromas. Aí eu fiz a especialização, justamente Uhum. porque já tinha outras possibilidades, e eu fiz o curso para fazer saboaria natural.
E essa especialização em práticas integradas ou integrativas, ela tem quais Outras outras práticas. práticas? Então, eu tenho Reiki, florais de Bach, cromoterapia, meditação, tenho também a Uhum. auriculoterapia, que é o que eu atuo mais, e musicoterapia. E você está conseguindo hoje colocar em prática dentro da sua UBS? Isso, a gente tem um grupo, então toda primeira quarta do mês a gente faz o Raízes que Curam. E aí, esse Raízes que Curam, todo mundo já sabe que tem que levar o seu chazinho ou o suco natural, a gente cria esse sabor lá no Aham. momento, e aí a gente coloca em prática justamente essas terapias, né? E o pessoal sai transformado. E a sua comunidade abraçou essas Super! A práticas. gente começou com um grupo de 5 pessoas, hoje a gente já está em 50 e cada vez vai renovando. Gente, viva o SUS, hein? Viva o SUS! Viva o SUS, maravilha, maravilha. Que coisa boa escutar isso. E eu sei que você faz também, que eu acho muito interessante, um letramento racial. Você faz até um curso disso. Acho que você ministrou um curso sobre letramento racial ano passado, né? Porque eu te acompanho, né? Então eu vi que você fez um curso e eu assisti também no Congresso, né, de Internacional de Tarô, a sua palestra. E eu achei extremamente interessante. Queria que você falasse um pouco disso, qual a necessidade dessa forma da gente entender melhor como realmente conduzir uma conversa, como receber, às vezes, algumas pessoas que têm algumas dificuldades, né? Perfeito. Bom, a gente começa um projeto quando a gente se sente incomodada com algo, né? E o tarô, apesar da gente, depois da pandemia, ter tido uma democratização, ou seja, a gente tem acesso pela internet adoidado, bom ou ruim, Sim. né? Mas criou-se esse acesso. Então foi onde as pessoas tiveram mais oportunidade de conhecer realmente o que que era. Quando eu comecei no tarô, não era bem assim. Então, se eu contar quantas pessoas da minha comunidade têm acesso ao tarô, praticamente não tinha ninguém, até porque a gente começou com a questão de dar certo na vida. Então, dar certo na vida, eu não estava preocupado com autoconhecimento ou com alguma ferramenta que pudesse me ajudar ou me direcionar. Então, sempre tinha aquela coisa mais próxima de matriz africana, que seria um bando candomblé, benzimento, enfim. Mas tarô era algo muito distante, né? E aí me veio esse despertar a partir de algumas conversas que eu tive, principalmente com o Alexander, também do Lenormancia. E aí o Alexander ele me falou uma coisa muito importante, que ele fez um evento, e aí ele fez um evento de cartomancia, enfim, de baralhos de esquerda, e só tinha uma pessoa negra. E aquilo me trouxe uma, né, indagação assim, realmente a gente só tem poucas pessoas negras nesses espaços. Uhum. E por que que isso acontece? O que que será que está acontecendo? Será que é falta de acesso? Será que a gente não conhece realmente o instrumento? Para onde que essas pessoas estão indo, né? Onde que essas pessoas estão? E aí a gente foi discutindo, conversando, enfim. E aí eu falei assim, eu acho que é importante criar uma prática antirracista, porque às vezes as pessoas têm isso num viés inconsciente, e elas não percebem que isso está ali e que a gente normaliza. Então é super normal eu ir, por exemplo, num congresso, ou ir num simpósio, ou ir na Mística, ou ir em vários eventos, Certo. e às vezes a gente não encontrar essa cara da diversidade. E aí eu fui pensando sobre isso e eu falei, não, a gente tem que parar para pensar um pouquinho e começar a convidar pessoas aliadas nessa causa também. Então, partiu desse incômodo, né, Uhum, uhum. dessa fala. E aí é onde eu percebi que realmente as pessoas tinham uma dificuldade, não só de atender as pessoas negras, mas entender o contexto como um todo, né? E isso é uma dificuldade, já que é um mecanismo do próprio racismo. Tá? Então, o racismo ele tem várias tecnologias. E uma das tecnologias é essa. Então, eu normalizo aquilo que teoricamente seria diferente, né? Então é diferente, por exemplo, eu ter uma sala cheia de pessoas negras. Sim, É sim, diferente eu ter uma sala lotada de medicina de pessoas negras, né? sim, Mas também. é super comum eu ter um ou dois e tá tudo bem.
Então foi a partir daí que eu trouxe esse cutuque, né? Então eu falei assim, não, vamos conversar sobre isso, vamos ver como que as escolas se comportam, vamos procurar amigos aliados, vamos letrar as pessoas também que são negras, Lógico, porque tem pessoas que acham assim, só porque você é negra, você tem que ser letrado. E a gente está com o efeito agora do Big Brother, eu não acompanho muito, mas eu vejo eu os também não. recortes. Mas aí o pessoal tá super comentando porque traz justamente essa coisa de que a pessoa negra ela tem que ser letrada. E na verdade não, a pessoa negra ela tem a vivência dela. É, cada qual traz a sua verdade e a sua vivência também, né? Isso, e não Seu conteúdo, né, próprio, né? exatamente, não necessariamente ela vai ter consciência, né, do que acontece, do coletivo, enfim. Então, partiu daí, eu criei a imersão, então participei do Primavera do Tarô, justamente com essa abordagem. Uhum, uhum. Aí a gente foi para o congresso, levando justamente essa questão do letramento racial, então as classificações, então como eu devo abordar, qual que é a condução melhor. E aí eu comecei a trazer esse despertar para a representatividade das cartas, porque o tarô ele tem uma disseminação eurocentrada, Sim, né? sim, mas nasceu lá, né? Isso, De uma certa forma, eles trouxeram, eles mostraram a população deles, né? É aquela coisa meio que um espelho, né? Da isso, sociedade daquele momento, lá na Idade Média, na Europa, né? perfeito. Só que a gente também retrata as pessoas negras Sim, hoje, né? sim, com certeza. E aí eu até fiz uma brincadeira no Instagram para saber qual que seria, né, a opinião pública, enfim. E uma das coisas que eu escutei foi: "Mas por que que vocês não fazem um baralho para vocês, né? Já que tanto mimimi, porque as pessoas consideram que o letramento, enfim, o racismo é um mimimi, né? Então muitas pessoas consideram Ai, isso. bom, Então a gente tem essa questão do letramento justamente para alcançar essas pessoas e entenderem que não é um mimimi, porque é uma violência, né? E a sim. partir do momento que é uma violência, eu preciso saber manejar, eu preciso saber que é uma condução e que é um crime. É que as pessoas elas dão uma abafadinha, mas é um crime, Todo né? mundo ameniza, né? Sim. E aí é isso, não basta só fazer um baralho pra gente, porque tem a representatividade, a gente cria a conexão, mas eu preciso mudar essa condução. Então, eu não posso colocar todo mundo no mesmo barco. Não, a Sim. gente tem individualidades. Então, eu não vou falar, por exemplo, de um arcano igual para todas as pessoas que eu atendo. Não Não, tem muito pelo sentido. contrário, você tem que até eu falo que a gente tem que conduzir a conversa daquele arcano para a condição daquela pessoa, para o universo dela, né, para as Perfeito. condições dela, sociais, enfim, tudo isso, né? Porque você Conta. tem que encaixar o arcano, né, dentro da realidade da pessoa. Perfeitamente. Então, não basta só uma aula de simbologia, não basta saber só o método, o sistema que eu vou utilizar, mas eu tenho que trabalhar justamente essa comunicação e essa aplicabilidade. Então, assim, às vezes eu falo, então você vai ter 10 filhos, mas a pessoa não quer ter filho, né? Até que perguntar, você deseja ter filhos? Não, então, né, faça aí as suas precauções, né, necessárias para Necessário. que você realmente não tenha. Bem, isso. Então, é aquilo que a gente tem que começar com as perguntas mesmo, né, norteadoras. Então, assim, como você quer ser chamado, né? Como quer que eu te chame? Então, Uhum. isso já facilita. Tem algum contexto, algo que eu deveria saber antes, né, para poder direcionar? E aí, a partir disso, eu acho que a gente consegue trabalhar muito melhor. Qual que é o problema? Até falei um pouquinho num podcast que eu participei sobre o gaslighting racial, Aham. que é justamente essa manipulação. Então, às vezes, as pessoas elas acabam invisibilizando e às vezes ela acaba diminuindo o seu sofrimento. Será que você sofreu racismo mesmo? Você não acha que você está aumentando? Ah, não é coisa da sua cabeça? Então, tem algumas coisas assim que a gente precisa tomar cuidado, porque a pessoa que ela sofre racismo, ela sabe que ela sofreu Sim, racismo, com certeza. né? E às vezes não é o xingamento, a injúria, né? Ah, isso é macaco, ah, o cabelo não sei do quê. Então, não é isso. Às vezes é uma coisa muito sutil, sabe? É muito tranquila, a pessoa tá rindo para você assim. Você acha, menina? Então.
E aí é onde você pega essa questão. E eu acho que o velado é o que a gente mais tem hoje, por conta dessa tecnologia. As pessoas, elas pararam de xingar um pouco porque elas entenderam que é crime. Crime, é isso que eu ia falar, É, né? então elas fazem uma coisa muito E da sutil. cadeia mesmo, né? Então hoje elas fazem algo muito sutil, muito velado, enfim, mas que não cria essa consciência, né? Uhum. Então o objetivo maior foi isso, a gente ter um consultório onde a gente consiga atender os consulentes, né, de forma inclusiva, entendendo as suas dores de acordo com a sua individualidade e que a gente pare de cometer violência automática, Sim, né? com Então, que é certeza. automático, é um viés inconsciente. E uma das pautas foi que a menina do Big Brother estava Ah, na, eu não, na não tenho porta, acompanhado. Conta para mim. e aí o homem branco entrou e falou assim: você é participante? Ah, quando a moça chegou? Ah, sim, Ela já estava na casa sim, com a entendi. bolsinha. Ele encontrou o primeiro encontro visual que ele faz com ela. Ele perguntou: você é participante? Ah, E a gente sofre muito isso. Então, eu já peguei um Uber, por exemplo, e ele falou assim: você é vendedora? ai, meu Deus. É. E é uma coisa muito automática. Ele poderia perguntar assim: qual profissão é a Mas é a sua? sua, né? Né? Mas assim, pelas minhas características, enfim, ele deduziu que eu fosse uma vendedora. E não tenho problema nenhum de ser uma vendedora se eu fosse Sim, uma lógico, com vendedora, né? certeza. É. Então, é nesse sentido. Aí a gente até colocou essa polêmica para ver o que queria dar, e as pessoas falam assim: não, mas foi só uma pergunta inocente. Ele não tem preconceito, mas o viés está nele. Sim, A com certeza, com mesma coisa de certeza. dois homens negros mortos. Sim, sim. Então a gente tem alguns Já vai fatores. despertar um certo, né, uma Um certa alerta. alerta, né? Então, a gente tem esse estigma, né, social que atravessa a gente, e é importante a gente falar sobre isso, porque não é uma coisinha simples, né? Então, assim, não tinha a menor possibilidade da menina ser qualquer outra coisa na A não casa. ser uma participante, porque não tem como o bebê assim sempre foi, não aparece gente né, do nada, né? E normal. Geralmente, quem é da produção, eles estão mascarados, eles estão. É outro tipo de veste, É. né? Então, é nesse sentido que a gente tem que trabalhar, porque foi muito automático para ele, Entendi. né? Então, é nesse sentido que eu quero trabalhar com as pessoas. Então, perceber aonde que o racismo ele vai atravessando. Então, eu trouxe um conceito que é o racismo oracular, porque a gente tem um atravessamento em relação ao racismo religioso, Sim. intolerância religiosa, mas é muito focado para práticas de matriz africana. Mas quando a gente pega, por exemplo, uma astrologia, quando a gente pega um tarô, enfim, a gente não tem esse conceito, a gente não sabe realmente uma nomenclatura. Então, eu estou estudando, já tenho 3 anos de estudo em relação ao racismo oracular. Esse ano eu termino os recortes da pesquisa Olha que ótimo. para a gente trazer aí os resultados, mas qual que é a intenção? É ter um termômetro de como são as consultas e como são os acessos das pessoas negras, não só para estudarem, mas para serem atendidas, e como a gente consegue desenvolver práticas antirracistas para que fique um ambiente mais inclusivo, tanto para as escolas como também para os consulentes. Gente, como é importante isso, né? E aí, te escutando, a gente vai tendo outras percepções, né? Porque eu acho que a partir da sua experiência, do seu olhar, da sua vivência, que a gente vai sentindo também que muitas das vezes a gente também tem um olhar enviesado e que a gente tem que mudar também alguns conceitos e algumas colocações. Eu acho extremamente importante, eu acho que não só importante, como atual. Existem coisas que não são defensáveis, são indefensáveis, viu, gente? Então, assim, eu acho que tudo isso faz parte realmente de uma educação de vida, né? A gente está falando aqui da hora do tarô, a gente está falando de oráculo, né? Mas a gente está tendo uma aula de vida, que eu acho que isso que é o mais importante de tudo. Porque, gente, como diz o mestre Ney Naif, tarô é vida, viu? E ele vai trazer todas essas questões, né? Ele emerge várias questões. Então, a gente fazer uma leitura também de tarô, saber receber as pessoas, saber como a gente aborda as pessoas. E isso não é só uma questão de pessoas negras, a gente tem que falar de pessoas transgêneras, de gêneros diferentes, de formas diferentes de se vestir, enfim, porque cada um é o que é.
E isso que é o mais importante. Eu até estava comentando que a enfermagem me ensinou uma coisa muito, muito. Eu entrei na faculdade de enfermagem com 17 anos, saí com 20, que naquela época eram 3 anos, era integral a faculdade. E a enfermagem me mostrou uma coisa muito importante: somos todos iguais, porque padecemos da mesma dor. Tá? Então, foi muito cedo que eu aprendi que realmente não existem diferenças, né? Mas, de qualquer forma, a gente ainda se vê com algumas questões que eu acho que a gente tem que sempre rever, repensar, lógico, eu acho que é uma forma de nos educarmos também, Sim. né? Eu acho que isso é fundamental. Amor, quando despertou o tarô para você? Que eu sei que a sua primeira paixão, como a minha, também foi enfermagem, mas enfermagem e tarô não fica muito diferente, não desassocia muito, porque todas cuidam de pessoas, né? Exato, é cuidado. O tarô, ele aparece para mim na adolescência. Eu levava o meu irmão para fazer esporte no CDC, na CM, em Pinheiros. E aí tinha uma praça com uma tendinha, tinha uma profissional, uma cartomante. Uhum. E eu achava aquilo o máximo, porque ela dava um chazinho pra gente e Hum. ela tinha uma tendinha, e ela ficava ali procurando as consultas dela. E eu, né, curiosa, enfim, eu tinha o quê, uns 13, 14 anos, mais ou menos. Eu falei, gente, o que que é isso, né? O que que essa mulher faz? Enfim, porque até então eu não tive contato com essa Sim. realidade. E aí ela foi me mostrando, eu sei que eu juntei uma mesadinha para ir lá perguntar, como se eu tivesse muitas questões, né? Mas assim, É, ju- 14 anos, né? Quais seria, né? fui lá, né, dar uma olhada e perguntei, ela me deu um chazinho maravilhoso, sentei, fui lá, né, desabafar sobre minhas questões, né, o crush da época, entre outras coisas. E aí eu falei, caraca, que legal, será que dá para eu aprender isso? E eu fui atrás, mas eu fui atrás anos depois. Então, Uhum. quando eu comecei a trabalhar, eu comprei o meu primeiro baralho. E aí eu fui na casa de Umbanda, eu não sabia que baralho, eu não sabia método, não sabia nada. Fui na casa de Umbanda e comprei o meu primeiro baralho, que foi de Marselha. E aí eu aprendi, né, as palavras-chave, que era aquele livrinho Sim, sim. pequenininho. É. E aí esse livrinho eu achava que eu estava abafando, né, com os meus 22 arcanos. Nossa, jogava para todo mundo, falava, o que você quer saber? Já virava assim, já falava, Aí assim, ó, já fazia todo. maravilhoso. Aí eu descobri que tinha mais 56. Ah, menina, fiquei numa decepção. Aí você falou, esses 22 já é muito Eu para já mim, agora tem 56. possível, a mulher me enganou, ainda me vendeu baralho errado, porque eu pedi um baralho completo para ela, e eu descobri que não estava completo o negócio, É. né? Aí eu fiquei com aquela decepção, falei, não vou mais jogar isso, não sei, isso não é para mim, já demorei para decorar 22, mas, né, a cabeça. Aí, beleza, aí passou um tempinho, eu comecei a conversar com uma outra amiga, descobri na internet. Porque assim, no meu bairro não dava para eu jogar, Uhum. né? Não tinha ninguém, não tinha afinidade, enfim. Então eu entrava no bate-papo da UOL, na sala de religião, e comecei a jogar para as pessoas. Foi assim que eu comecei a treinar. Olha, que interessante. Foi assim. E aí, até ter acesso ao PDF, a curso, enfim, demorou um tempinho, né? Porque não era tão, assim, aberto. A gente encontrava uma pessoa ou outra, a gente encontrava o Orkut, que tinha algumas comunidades, o Era tudo muito Facebook, presencial também, né? tudo. Não tinha essa. É o que você falou. Acho que o acesso mesmo ficou assim muito mais. é, Acho que as pessoas tiveram realmente a condição de ter um pouco mais, bastante contato depois da pandemia, Depois né? da Durante a pandemia. pandemia, na verdade, né? Foi que aí a Aí gente todo mundo foi pro se online, né? apresentou. Exatamente. E aí comecei a estudar, li alguns livros, enfim, fui me apropriando, até que eu comprei o Rider-Waite, né? Uhum. Smith. Aí foi aquele amor. Ai, eu me apaixonei por aquelas cartas. Aí eu falei, nossa, 56 está mais fácil, enfim, aí foi indo. E assim eu comecei. E em 2020 eu criei Mistérios da Luz, que foi no ponto Tá. da pandemia Uhum. mesmo. E nasceu justamente para a gente ter essa troca. E foi uma troca no WhatsApp, botava a carta, a gente discutia, trazia as visões, enfim, não pensava em nada. Aí o que que aconteceu? Começou a aparecer várias pessoas que estavam passando necessidade, várias pessoas que estavam Uhum. sendo vítimas de violência doméstica, entre outras coisas. Eu falei assim, cara, preciso fazer alguma coisa diferente. Preciso, sei lá, dar uma movimentada. Aí eu fui, fiz docência,
para aprender as tecnologias ágeis, como eu podia integrar certo. as pessoas, criei uma estrutura realmente de ensino para trazer uma qualidade para aquela pessoa ter uma perspectiva de renda. Então, a gente começou criando esse projeto de ensinar tarô gratuitamente, para que ela Uhum. tivesse uma base, e a partir daí ela começasse a fazer um Sim, curso mesmo, ela sim, começasse a ver que caminho ela queria seguir dentro da cartomancia, do tarô, enfim. lógico. E aí foi. Aí depois veio o letramento racial, veio diversidade, e aí quando eu fui ver o grupo estava enorme. Então hoje eu tenho pessoas trans, hoje eu tenho pessoas não binárias, hoje eu tenho negros, eu tenho indígena, eu tenho pessoas com TEA, então foi um projeto que foi desenrolando assim. Que maravilha, né? Quanta história boa, nossa senhora. Hoje, o que que o tarô representa para você na sua vida? Já que você conseguiu, né, Trazer, ampliar e né? trazer tantas pessoas. Ele não representa a minha vida, ele é a minha vida. Jura? É o que eu sou, assim. Eu falo que a Cissa, ela tem vários fragmentos, né? E o tarô, ele é um fragmento muito importante porque me trouxe contato com outras pessoas. Eu falo que traz essa questão de missão de vida, mas Uhum. não no sentido romantizado, mas no sentido de você encontrar pessoas afins, né, semelhantes a você em relação a um propósito. Então, o tarô, ele me trouxe um propósito, principalmente quando eu sofri racismo. Então, foi uma forma de eu encontrar ali e me encontrar porque eu só me vestia atrás da enfermeira. Então eu tinha que salvar o mundo, tinha que dar certo, enfim. Própria Florence, né? Bem isso. E Uma aí ele guerra. veio e já me resgatou. Então eu falo que o tarô ele me ajudou a desabrochar outras Certo, coisas, né? entendi. Então ele é a parte de Cici, né? Ele faz Uhum. parte de Cici. O tarô é isso para mim. Que ótimo, que maravilha. Eu trouxe um tarô, porque todas as vezes que eu faço um episódio da Hora do Tarô, eu trago um tarô, que eu tenho uma coleção de tarô, e ganho também muito tarô, e compro muito tarô. E eu trouxe aqui, em sua homenagem, até por uma questão de representatividade, o tarô mitológico dos orixás, do Alexandre Ifagabamilá. Ele foi um ex-aluno, fez curso de tarô comigo há algum tempo, então ele foi se especializando. O bom é a gente ver esse povo crescer, ficar, né, Sim, cada vez melhor, não só na questão da religião também, mas também da questão do tarô, que ele hoje é uma pessoa, é uma referência também, né? Principalmente dentro da raiz africana e tudo mais. E aqui fala assim: o tarô mitológico dos orixás combina a iconografia dos tarôs tradicionais com a essência dos orixás, entidades divinas que possuem características, poderes e domínios específicos sobre aspectos da natureza e da vida humana. O tarô mitológico dos orixás, os arcanos menores, representam os elementos terra, água, fogo, é, terra, ar, água e fogo, enquanto as figuras da corte refletem funções do candomblé, e essa síntese oferece sabedoria de uma jornada interior, enriquecida pela compreensão das lendas e características dos orixás. Então, aqui ele fez realmente um estudo bem interessante e ele editou, né, esse tarô ano passado, inclusive tem uma hora do tarô com ele apresentando esse trabalho dele. E assim, eu trouxe em sua ai, homenagem, que tá? lindo! Que Muito é lindo. muito lindo mesmo, né? E agradeço também esses presentes todos, a sua presença, que é um presente. Enfim, eu tô todo feliz hoje aqui, gente. Estou numa alegria só. Só que a gente vai ter que terminar aqui a nosso bate-papo, mas a gente vai voltar e vai conversar sobre outras coisas também, com certeza. Eu queria muito que você deixasse assim, uma mensagem aí para esse mês de fevereiro, porque nós vamos colocar esse episódio a partir do dia 1º de fevereiro. Então, deixa aí uma mensagem para nós aí e falar Vamos. também do seu tarô, que você trouxe lindíssimo. Ai, maravilhoso, né? Eu também trouxe um tarô dos orixás, é da editora Arta, e eu me apaixonei muito pela imagem, né? Pela simbologia. Eu sou uma entusiasta e apaixonada realmente pela mitologia africana, então tô em casa Tá em quando, casa. quando eu olho.
Bom, então vamos tirar uma carta mesmo, né? Vamos Vamos, tirar uma carta, mandar uma mensagem vamos. aí para esse mês de fevereiro de 2025, esse ano que já começou quente, né, menina? Menina, pegando fogo, né? Deus do céu, a gente já teve um janeiro que parece que virou um ano, né? Que é tanta assunto, é tanta coisa, todo dia uma emoção diferente, e infelizmente algumas emoções bem desagradáveis, né? Sim, várias surpresas. Mas eu vi vocês também falando, né, sobre o ano, sobre a roda da fortuna, né? Sim. Então é bem esperado. Olha só, saiu Egungun, né, que no tarot tradicional é a morte. E traz bastante essa figura dos ancestrais, né, do culto aos ancestrais. Então fala sobre os nossos apegos, a necessidade de a gente se desapegar, a necessidade de a gente cultuar a nossa ancestralidade, da gente respeitar as nossas raízes também, mas a gente não se tornar refém delas, né? Porque a gente tem essa coisa de passar algumas coisas de gerações, que é muito Sim, comum, mas também a gente tem aquele peso, aquela culpa de ter que seguir algo que a gente não quer seguir das nossas gerações, né? Então, eu acho que é muito ter esse divisor de águas sobre o que é nosso e o que é dos nossos antepassados. Então, assim, não é porque minha mãe compra um arroz de uma marca que eu não gosto, que eu tenho que quer comprar, continuar, né? né? Então, eu acho que é muito esse treino mesmo de entender as nossas necessidades, os nossos desejos, as nossas limitações. E a gente trabalhar isso em fevereiro. Então, fevereiro, ele traz esse despertar, essa transformação, esse olhar consciente para as nossas escolhas, para as nossas conquistas, né? Então, quantas de nós não valorizamos o dia a dia? A gente só valoriza algo grandioso, né? Que a gente gosta do brilho, É prestígio, enfim. verdade. E às vezes aquele momento do jantar, aquele momento de, sei lá, um descanso, aquele momento de poder viajar, aquele momento de poder ouvir uma música, enfim. Então, quantos de nós acabamos nos abandonando para vivenciar o automático, É né? estar presente no hoje, né? Isso é a combinação. Então, que você esteja presente no hoje, que você aproveite a sua companhia, que você aproveite as pequenas coisas e que a gente tenha consciência também que armário lotado não cabe coisa nova, né? Tem que desapegar, né? Tirar Tem. coisa, né? Tira os entulhos. É isso aí. Gente, depois desse episódio, a hora do tarô, foi um presente ter Cici aqui, foi um presente ter te escutado, viu? E a próxima vai ser dia 1º de março. Temos essa 1º de fevereiro. Vamos dar continuidade aí aos nossos episódios, à nossa temporada, sempre trazendo pessoas interessantes que falam bem, que se colocam, que têm conhecimento, que vão atrás de conhecimento. Isso que é o mais importante. Tarô é vida, tarô é dia a dia. Esteja presente no que você está fazendo e sinta-se feliz também pelas coisas que tem. Isso não quer dizer que você não tem que conquistar mais nada, não. Todo dia a gente tem que conquistar. Mas assim, fica feliz com aquilo que você tem, com aquilo que você realmente é, seus princípios, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente ter princípios, né? A gente manter os nossos princípios. A morte também fala disso, né? A essência tem que ser mantida, né? Então, assim, você pode mudar várias coisas, mas não mude a sua essência, tá bom? Cici, muito obrigada, querida, Eu que viu? agradeço Muito pela obrigada mesmo, oportunidade, tá? pelo espaço, pelo carinho, pelo acolhimento. Estou em casa, gente. Gratidão por me ouvirem também. Tá em casa mesmo, e sinta-se em casa. Gente, então ficamos por aqui. Mais uma hora do tarô, YouTube do Centro Cultural do Centro Cultural Esotérico. Lá tem a primeira temporada, tem a segunda temporada e já estamos na terceira temporada. Vão lá, acompanhem a gente, olhem o site, vejam os cursos, vejam as oficinas. Estamos por aqui. Um grande beijo, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Até a próxima, gente. Tchau, gente.